Mateus 7, 26. Glória a Deus. Deus quer falar com você. Amém? Quantos acharam, digam amém. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem, à mulher, ao jovem, ao pastor, à igreja, ao ser humano insensato, imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, com grande força, contra aquela casa, e a casa caiu. Vamos repetir juntos? E a casa caiu, e foi grande a sua ruína, grande a sua queda, grande o seu vexame, a sua vergonha, o seu constrangimento. Glória a Deus, que não seja assim na minha vida e que não seja assim na tua casa, no teu lar e nem no meu lar, em nossos lares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode se assentar. Irmãos, o número 2 na Bíblia, ele está muito bem representado. No geral, ele fala de escolhas vitais. O que é uma escolha vital? É aquilo que é essencial. É aquilo que é primordial em nossas vidas. É aquilo que é não somente importante, mas importantíssimo em nossas vidas. Ou seja, aquilo que vai determinar o nosso destino e o nosso futuro. O nosso destino e o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Por exemplo, a Bíblia fala de bênção e maldição. Qual é a sua escolha? A Bíblia fala de vida ou morte. Qual é a sua escolha? A Bíblia fala de porta estreita, de porta larga, caminho estreito, caminho largo. A Bíblia fala, irmãos, de céu e inferno. Qual é a sua escolha? Enfim, a Bíblia fala de casa na rocha e casa na areia. E quando nós olhamos para esse texto aqui, irmãos, nós podemos ver, em primeiro lugar, duas casas. Uma caiu e a outra permaneceu de pé. Duas escolhas, uma escolha sensata e a outra insensata. Uma prudente e a outra prudente. Dois estilos de vida, duas maneiras de se viver. Uma praticante e a outra não praticante. E dois alicerces. O alicerce na rocha e o alicerce na areia. Mas a grande lição desse texto aqui, irmãos, é esta aqui, ó. A vida é uma grande construção. Vamos repetir juntos? A vida é uma grande construção. E todos podem construir. Todos podem construir. E Deus já colocou à sua disposição os materiais para esta grande empreitada, grande construção. Mas hoje existe uma verdadeira orquestração maligna, infernal, diabólica, para destruir as famílias. Quem esteve aqui no culto de oração, poucas pessoas, eu passei um vídeo rapidinho no celular e depois nós levantamos um clamor por esta nação. E tinha uma ativista, não vou citar o partido que ela pertence, e eles estão defendendo um projeto, ou seja, tornar a palavra pedófilo, a situação de pedófilo, normal. Se uma criança aceita ser tocada nas suas partes íntimas, então é completamente normal. Tornar o incesto uma atitude normal. Que tem um pai ter relação com o filho, irmãos
ter relação entre si, é normal. Aí vem o LGBT e outras coisas mais. Ou seja, existe uma orquestração maligna, não para a construção da família, mas para a desconstrução da família. Irmãos, há 20 anos atrás, eu não sei se os irmãos estão lembrados, as colunas 1 e 2 daquele Palace Hotel 2, quem está lembrado disso? Não é? Lá na Barra da Tijuca, né, pastor Fábio? Pastor Fábio já conhece lá, que é uma zona nobre do Rio de Janeiro, zona oeste do Rio de Janeiro, construção do ex-deputado Sérgio Nai, através da construtora Serzan, né? Desabou. 8 pessoas morreram. 150 pessoas ficaram desabrigadas. 20 anos depois, tem muita gente que ainda não recebeu a devida indenização. E a causa do desabamento, que depois foi implodido, não é? Móveis, ninguém pôde entrar para recuperar. A causa, material de segunda. Material, irmãos, é areia de beira de praia. Caiu, e grande foi a sua ruína. E no mundo espiritual não é diferente. Quantas pessoas não querem investir, ou seja, economizam forças para construir a sua casa, o seu lar, sobre a areia, e os ventos virão e aquela casa vai desabar, a casa vai cair, e grande vai ser a sua vergonha, e grande vai ser o seu vexame. Sabe por quê, querido? A principal responsabilidade de educar os nossos filhos, de ser sacerdote e sacerdotisa dentro da nossa casa, não é propriamente do pastor da igreja, ou da escolinha infantil, ou da escola, mas a principal responsabilidade é minha e sua, porque existem responsabilidades que são intransferíveis. Repita aí comigo: existem responsabilidades que são intransferíveis. Então, meu querido, os materiais estão aí. Construa a sua casa sobre a rocha. Agora, se você quiser construir a sua casa sobre a areia, nas encostas, nos barrancos, no desfiladeiro, não é? Próximo de rio, que todo mundo está falando, um dia vai transbordar, vai inundar a rua, vai inundar a tua casa, esteja à vontade. Se você quer edificar a sua casa sobre areia, eu vou te dar aqui alguns conselhos. Primeiro, edifique-a sobre o terreno da desventurança. O que é a desventurança? São os valores invertidos da palavra de Deus. É o contrário das bem-aventuranças. Se você quer edificar sua casa sobre a areia, não seja humilde, seja prepotente, seja arrogante, não tenha um coração quebrantado, não busque um coração quebrantado, não chore diante do Senhor, seja impuro, não tenha complacência das pessoas, não tenha compaixão das pessoas, não tenha misericórdia das pessoas, para que você não alcance misericórdia, não tenha fome e sede de justiça, promova contendas, não seja um pacificador, não seja manso, não seja tranquilo, seja amigo deste mundo, submeta-se ao diabo e resista a Deus. E o Sermão do Monte fala sobre esses valores. Se você quer edificar a sua casa sobre a areia, não seja o sal, não seja este elemento diferenciador, não seja este elemento que traz sabor ao dissabor da vida, não seja luz, não seja bênção na vida das pessoas, não seja canal de bênção e nem canal de salvação e nem canal de libertação na vida das pessoas. Viva uma vida, uma religiosidade falsa, cínica, hipócrita. Viva uma vida de pecado.
viva uma vida de traição, viva uma vida de infidelidade, não ame ou ame somente aqueles que te amam, faça o bem somente para aquelas pessoas que fazem o bem para você, pois assim será muito fácil, porque assim faz os gentios que não conhecem a Deus. Seja intolerante, não pratique, não desenvolva o perdão no seu coração, permita que o seu coração se encha de mágoa, de raiz de amargura. Ame somente aqueles que te amam, viva a vida sem oração, viva uma vida sem intimidade com Deus. Para que pedir? Para que buscar? Para que bater na porta? Viva uma vida de indiscrição, que é o contrário de discrição, ou seja, mostre para as pessoas que você ora muito, mostre para as pessoas que você é um dizimista, mostre para as pessoas que você jejua, mostre para as pessoas que você tem um coração caridoso, que você gosta de esmolar, ou seja, construa um marketing não em torno do nome de Jesus, mas em torno do seu nome. Busque a glorificação do seu nome e não o nome de Deus. Busque o louvor para você e não para Deus. Se você deseja edificar a sua casa sobre areia, se você deseja edificar a sua casa sobre areia, nunca coloque limites à sua carne. Nunca dê ênfase aos tesouros terrenos e passageiros, e não aos tesouros divinos e eternos. Faça da sua vida um tribunal de justiça. Acuse, censure as pessoas, aponte os pecados, acabe de apagar a última chama de Deus na vida de um pecador, de uma pecadora. Aponte os pecados, faça do seu coração um tribunal de justiça, julgue, condene à vontade. Se você quer edificar a sua casa sobre a areia, entre pela porta larga, porque muitos conseguem entrar com facilidade. É fácil entrar, é fácil viver. Caminhe pelo caminho largo, porque muitas pessoas conseguem caminhar. É fácil andar, é fácil viver. Se você quer edificar sua vida sobre a areia, adote, irmãos. Existe uma frase aí: adote uma criança, não é? Agora, se você quer edificar sua casa sobre a areia, adote um lobo na sua vida. É verdade, adote um lobo. Viva debaixo da cobertura espiritual de um falso profeta, que apesar de manifestar o seu caráter através dos frutos, você ainda não percebeu, ou não quis perceber, ou por falta de buscar o conhecimento da palavra de Deus, você ainda não está enxergando. Então viva debaixo da cobertura de um falso profeta. Enfim, não viva a palavra de Deus, não pratique a palavra de Deus. Antigamente era muito comum, irmãos, ouvir: ah, eu sou católico, mas eu não sou praticante. Quem já ouviu essa frase? Eu sou católico, mas não sou praticante. Mas como assim? Como assim, pastor Fábio? Eu sou católico, mas não sou praticante. Agora hoje é o contrário. Hoje eu ouço muito: eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou pentecostal, eu sou batista, eu sou da wesleyana, eu sou luterano, eu sou presbiteriano, mas não sou praticante. Gente que vive uma vida de pecado e abre a boca para dizer: não, eu sou de Jesus, Jesus mora dentro de mim, e de vez em quando eu vou na igreja, mas eu não sou praticante. Mas se o objetivo maior da palavra de Deus é viver, é vivenciar, é colocar em prática a palavra do Senhor, diga assim: Espírito Santo, me ajuda a colocar em prática a palavra do Senhor. Eu quero convidar você nesta noite, irmãos, para fazer 2 visitas sem sair do seu lugar. 2 casas. Uma delas, eu já falei aqui, que é a casa do rei Ezequias.
o grande rei Ezequias. E a outra casa é a casa do grande profeta Samuel. Casa de gente santa, casa de gente de compromisso, casa de gente que ora, que orava, que jejuava, que tinha compromisso com Deus, que estava envolvido com a obra de Deus, que era vaso de Deus, que era escolhido, ungido do Senhor. Mas existe algo semelhante entre a casa de Ezequias e a casa do profeta Samuel. Vamos então analisar. Primeiro, a casa do grande rei Ezequias. Quem foi Ezequias? Como eu já ensinei para os irmãos, Ezequias foi aquele homem que tinha uma conduta correta, pensamentos retos, caminhos retos, vida reta, coração quebrantado. Ezequias foi aquele homem que Deus, através dele, trouxe um avivamento sem precedentes sobre Judá. Ele era filho de Acás, um rei mau e perverso, mas ele não se deixou moldar pelo caráter do pai. Através dele, Deus deu livramento a Judá das mãos do rei da Síria. Enfim, no capítulo 38 de Isaías, que é o mesmo, segundo Reis, capítulo 20, capítulo 38, de 1 a 8 de Isaías, ele recebeu um grande milagre. Ele estava prestes a morrer, o caixão já estava pronto, a cova já estava aberta, o discurso já estava pronto, mas ele orou, chorou, buscou a misericórdia de Deus, e ele recebeu um grande milagre. Mas no versículo 1 do capítulo 38 de Isaías, Deus trouxe uma ordem sobre Ezequias. E qual foi? Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Irmãos, não havia mais grandes desafios, não havia mais nações a serem vencidas e superadas. Deus disse assim: Ezequias, agora você só tem uma missão. Se concentra nessa missão. Você tem 15 anos para colocar em ordem a sua casa. Mas o que aconteceu? Ezequias não correspondeu à ordem do Senhor. E diz o verso 2 do capítulo 39 de Isaías, que o príncipe da Babilônia enviou mensageiros para presentear a Ezequias. E Ezequias, até aquele momento da sua vida, parece que o seu coração se ensoberbeceu. Parece que o seu coração se engrandeceu. E na sua imaturidade e infantilidade, ele recebe aqueles mensageiros que na verdade eram espiões. Ele mostra aquilo que não deveria mostrar. Ele revela aquilo que não deveria revelar. Ele expõe aquilo que não deveria expor. Aí o profeta Isaías vai se encontrar com Ezequias e diz: Ezequias, quem são estes homens? E ele explica o que eles vieram fazer neste lugar. Aí Ezequias expõe na sua infantilidade, para ele nada de errado estava acontecendo. Aí veio a voz profética de Deus: olha, Ezequias, tudo isso que você juntou, tudo isso que os seus pais ajuntaram, dos reis, dos países, das nações que foram vencidas por Judá, toda a glória que foi ajuntado, virá um dia que tudo isso será levado cativo para a Babilônia. E tem mais: os teus netos, bisnetos e tataranetos serão mortos, outros serão castrados e outros serão levados cativos para a Babilônia. Aí, como eu já ensinei para os irmãos, o que Ezequias fez, irmãos? O que Ezequias falou? Boa é esta palavra. Como assim, irmãos? Boa é esta palavra. Seus filhos serão mortos, castrados, levados cativos para a Babilônia. O que você faria, irmãos? Eu tenho certeza que pelo menos a maioria, 99% aqui, ia se prostrar diante do Senhor e ia chorar. Senhor, tem misericórdia dos meus filhos, tem misericórdia da minha descendência. Aí eu quero que você abra sua Bíblia,
lá em Jeremias capítulo 15. Jeremias capítulo 15, da palavra do Senhor. Jeremias capítulo 15, que é uma profecia de Jeremias, não é? Que é fruto da profecia lá de Isaías. Esta profecia se cumpre exatamente no momento que a Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias capítulo 15, diz assim: disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel, grandes homens de Deus, os maiores intercessores de Israel, se pusessem diante de mim, não seria minha alma com este povo, lançá-lo-eis de diante da minha face, e saiam, e será que, quando te disserem, para onde iremos, pode falar para eles, dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que são para a morte, os que são para a espada, e os que são para a fome, e os que são para o cativeiro, porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e os animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-lo-eis ao deserto em todos os reinos da terra, por causa de quem? Manassés. Quem era Manassés, irmãos? Filho do grande rei Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Irmãos, a casa caiu. Irmãos, o útero que foi gestado, o cativeiro da Babilônia, foi o útero da casa de Ezequias. Ele recebeu 15 anos de vida. Quando ele morreu, Manassés estava com 12 anos. Ou seja, 3 anos após o seu milagre, Manassés nasceu. O que Ezequias deveria fazer? Eu vou investir na vida deste garoto, eu vou orar por ele, eu vou discipular este menino, eu vou andar com ele. Afinal de contas, não existe mais grandes desafios. Agora o grande desafio é educar este menino. Mas quando nós estudamos a vida de Manassés, nós percebemos que Manassés tinha a mágoa do pai, pois tudo aquilo que o pai fez de bom, Manassés desfez. Se o pai destruiu os ídolos, Manassés mandou reconstruir. Se o pai ensinou o caminho reto para o povo, Manassés ensinou o caminho do pecado para o povo. Fez aquilo que é mal diante do Senhor, e por causa dos pecados de Manassés e da sua descendência, Israel foi levado, aliás, Judá, foram levados para o cativeiro da Babilônia. Quem sabe, irmãos, quando, antes de morrer, Ezequias, ele pronunciou aquela famosa frase que muitos pais pronunciam quando seus filhos são rebeldes: aonde foi que eu errei? Há quem diga que Ezequias ganhou o mundo, mas perdeu o seu filho. Noé perdeu o mundo, mas ganhou a alma da sua família, 8 almas. E hoje, com certeza, o plano de Deus para a minha família, para a família dos pastores que estão aqui, e para cada família aqui representado, é que o mundo seja salvo através da tua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A casa caiu para Ezequias. A segunda casa que eu quero convidar você a visitar, sem sair do seu lugar, é a casa de Samuel. Abra aí comigo. Em 1 Samuel capítulo 12. 1 Samuel capítulo 12. Abra aí comigo. 1 Samuel no capítulo 12. Glória a Deus. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 12. Abra rapidamente. Quantos acharam, digam amém. 1 Samuel capítulo 12. Eu não vou ler não. Eu vou só dar um resumo.
Os irmãos marquem, anote e meditem em casa. E pode meditar a partir de agora. 1 Samuel capítulo 12, irmãos, é um relatório que o profeta Samuel, já velho, traz para o povo. Um relatório de integridade e caráter. Ele fecha as cortinas do seu ministério com mãos limpas. Não havia caixa 2, não havia arquivo secreto, não havia propina manchando a vida de Samuel, não havia nenhuma mancha no ministério de Samuel. Ele não tinha aceitado nenhum presente, não roubou um talento sequer. Ele fecha com louvor o seu ministério e a sua vida de tal maneira: assim eu quero fechar, e assim que nós devemos fechar. Só que quando você volta às páginas, volta lá no capítulo 8 de 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 8, no capítulo 12, Samuel leva um relatório para o povo. Mas no capítulo 8 é o povo que traz um relatório para Samuel. Samuel estava velho, e a Bíblia diz que ele constituiu seus filhos como sacerdotes. Detalhe, só Deus pode constituir sacerdotes. Sacerdotes são eleitos por Deus e não pelo homem. Só que a Bíblia diz, irmãos, que os filhos de Samuel não andaram nos caminhos do pai, antes fizeram aquilo que era mal, aceitaram presentes, propinas, eram corruptos, não fizeram aquilo que era certo aos olhos do Senhor. Aí vem os anciãos, né, de Israel, chama Samuel dizendo assim: olha, Samuel, você já está velho. Se você ainda pudesse viver 50 anos, estaríamos fechados com você. Mas você já está velho, com o pé na cova, daqui a pouco está morrendo. Olha, nós amamos você, mas com seus filhos nós não fechamos. Então escolha para nós um rei. O que aconteceu? A Bíblia diz que o profeta Samuel se entristeceu. Deus chama o profeta Samuel, consola o profeta Samuel dizendo assim: olha, eles não rejeitaram somente a você. Antes de você, eles rejeitaram a mim. Mas tudo bem, pode constituir um rei, que foi Saul, mas haverá consequências. Antes era a teocracia, Deus reinando através dos juízes, profetas e sacerdotes. Agora o povo pediu uma monarquia, um rei, um homem, um ser humano falível reinando sobre o povo. Deus permitiu, mas pode estudar a história dos reis, irmãos. A maioria dos reis de Israel, Reino do Sul, Reino do Norte, a maioria dos reis de Judá foram reis perversos, sanguinários, idólatras. O povo sofreu, padeceu, por quê? Rejeitaram o Senhor e o profeta de Deus. Aquele profeta, quando a palavra de Deus diz que nenhuma das suas palavras caíram por terra, ele não dava visagem, ele não dava revelamento, nunca deu uma profetada, nunca deu uma profetada. Todas as palavras que fluíram através da boca de Samuel vieram diretamente do Senhor. Só que, irmãos, porém, entretanto, Samuel não correspondeu à ordem do Senhor. Põe em ordem a tua casa. A monarquia foi gestado no útero da casa de Samuel. A casa de Samuel caiu. Irmãos, pastor Hernandes, ele estava falando algo muito interessante. Hernandes Dias Lopes, da igreja presbiteriana, ele falou o seguinte: estamos numa corrida de revezamento. Se nós falharmos em passarmos o bastão para a próxima geração,
a igreja pode entrar definitivamente num processo de apostasia, num processo de distanciamento do Senhor. E ele ainda diz, a primeira geração que nasceu lá no Egito, morreu no deserto. Aí aquela geração que nasceu no deserto, entrou na terra prometida e morreu na terra prometida. E a geração que nasceu na terra prometida, segundo a palavra de Deus, já não conhecia a Deus, já não servia a Deus. Ele ainda diz, eu tenho a sensação que os nossos avós foram mais crentes do que os nossos pais. Os nossos pais estão sendo mais crentes do que nós. E se Deus não tiver misericórdia, se você não orar e não buscar, e não focalizar nos teus familiares, os teus filhos, netos e bisnetos, as suas próximas gerações já não conhecerão o Deus de Israel. Qual é o legado que você está deixando? Pastor Josué Gonçalves, ele diz algo muito interessante. Nenhum sucesso empresarial justifica o fracasso de um casal. E eu posso ir além e dizer que nenhum sucesso empresarial justifica o fracasso de uma família. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma do seu filho ou da sua filha? Pastor Hernandes também estava contando que ele viajou para a Holanda. A Holanda, que é um país evangélico protestante declaradamente, é a religião oficial, entre aspas, até 1960 ainda iam para a igreja cultuar a Deus. Hoje, está lá os templos suntuosos, lindos, grandes, imensos, mas existe lá um show, uma apresentação, os turistas vão, tiram fotos, mas não existe culto a Deus. Depois ele foi para a Escócia, que é um país também protestante, terra de um homem de Deus chamado John Knox, aquele que eu já contei para os irmãos, que a rainha da Inglaterra se referiu dizendo assim, eu preferia enfrentar um exército do que um homem de joelhos. A igreja principal da praça de Edimburgo, que é a capital da Escócia, é um templo belíssimo, é um templo muito bonito, mas lá no interior daquele templo vazio, existe um bar. Um bar para beber, para dançar, para ouvir músicas mundanas. Lá nos Estados Unidos, ele estava visitando, e ele percorreu uma avenida, e o pastor estava mostrando para ele, olha, aqui nos Estados Unidos da América, eles estão, país que evangelizou o Brasil, eles estão levando, trazendo pastores do Brasil, importando, que fala, importando pastores do Brasil, porque está faltando pastores lá. Ele mostrou mais de 100 igrejas que haviam fechado as suas portas. Aí depois ele foi para a Inglaterra de um homem de Deus chamado John Wesley, já falei várias vezes sobre ele, de um homem de Deus chamado Charles Spurgeon, que era chamado de príncipe dos pregadores, de um homem de Deus chamado John Stott, que tem muitos livros teológicos em nome dele. Hoje, lá na Inglaterra, irmãos, menos de 4% dos ingleses frequentam igreja. Os templos foram transformados em bares, outros templos em boates, outros templos em museus, outros em mesquitas muçulmanas. Os ingleses já não servem a Deus. Irmãos, preste atenção, Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao verso 9. Você pode abrir? Se você tem agilidade, abra comigo. Vamos abrir a Bíblia hoje. Vamos treinar a nossa leitura. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 a 9, olha só a palavra de Deus, diz assim, olha, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e tu as inculcarás, você vai colocar, literalmente na cabeça do teu filho, porque irmãos, palavras malignas, palavras mundanas,
Estilo de vida mundano, irmãos, é igual vírus espalhado no ar. É igual erva daninha lá no campo. Nasce. Irmão, se você não cuidar, você não planta direito. É fácil. É fácil cair no mundo ou no mundanismo. É fácil trazer o mundo para dentro da igreja ou para dentro de casa. Agora é mais difícil crescer a família na presença de Deus. É mais difícil. E a Bíblia diz que é difícil. Exige o quê? Trabalho, esforço. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te também. Qual foi a última vez que você leu e meditou na palavra de Deus com seus filhos? Ou com seu esposo ou esposa? Qual foi a última vez que você realizou um culto na tua casa? Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu chego do trabalho. Ah, eu chego muito cansado. Mas tem tempo para o futebol, tem tempo para a novelinha, tem tempo para o filme, tem tempo para a Netflix, tem tempo para o Brasil, para o Cruzeiro e Atlético, tem tempo. E não tem tempo para a palavra de Deus. Qual foi a última vez? Irmãos, a Bíblia nos ensina que nós devemos ensinar através do exemplo. Você ensina aos seus filhos que eles devem ir para a igreja, mas você não vai. Você ensina aos seus filhos que eles não podem mentir, mas os seus filhos flagram você mentindo para alguém. Você ensina aos seus filhos que eles devem ser íntegros a Deus, mas você não é dizimista fiel. Você não ensina os seus filhos sobre integridade, que a palavra de Deus está escrachada, está na palavra de Deus, faz parte da palavra de Deus. Mas nós devemos ensinar através do exemplo. Salmo 44, verso 1 diz assim, olha, os filhos dizendo, ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos, nossos pais nos contando o que outrora fizestes em seus dias, os pais ensinando aos filhos as maravilhas de Deus do passado. Salmo 78, verso 3, a mesma coisa. Ouvimos e aprendemos o que nos contou os nossos pais, o que você tem falado, o que você tem pregado, o que você tem ensinado dentro da sua casa, porque existem responsabilidades que são intransferíveis. O primeiro responsável é você. Irmãos, que a tua casa seja como a casa de Josué. Eu e minha casa, eu e o meu lar serviremos ao Senhor. Você pode repetir comigo? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coloca um versículo no teu carro. Lá na tua casa, pega o batom e escreva um versículo para os seus filhos. Escreva um bilhetinho, coloque debaixo do travesseiro. Envie um zap falando de Jesus com versículos bíblicos. Espalhe versículo da tua casa. Faça um culto familiar. Que a tua casa seja como a casa daquele carcereiro de Atos capítulo 16, que teve um encontro com Jesus, queria arrancar sua vida, foi impedido pelo apóstolo Paulo, perguntou como ele alcançava a salvação. O apóstolo Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu profetizo na tua vida que hoje você está crendo e amanhã a tua família vai te acompanhar para a igreja, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Seja como Jó, intercessor fiel, que todas as madrugadas acordava para orar por todos os seus filhos, dizendo, porventura tenha pecado, os meus filhos pecaram contra o Senhor, e oferecia sacrifício por cada um dos filhos, e chorava pelos filhos, e intercedia pelos filhos, e orava pelos filhos. Seja, eu falei para os irmãos aqui na última pregação, de um homem chamado Ambrósio, que foi um dos pais da igreja, não é? Ele conta a história de uma mulher chamada Mônica, que tinha, não é? Acho que era mãe dele, de Ambrósio. E Mônica orou 30 anos pela salvação do seu filho. 30 anos pela salvação do filho. 30 anos, quando o filho se converteu, a mãe já havia morrido.
ele deixou uma frase muito famosa, dizendo assim: um filho de tantas lágrimas não poderia ir para o inferno. Um filho de tantas lágrimas não poderia ir para o inferno. Então continue intercedendo, continue buscando, continue levantando as suas mãos santas e nunca perca a esperança, e edifique a sua casa não sobre a areia, edifique a sua casa sobre a rocha. A chuva virá, os rios vão transbordar, mas as muitas águas não podem apagar o amor de Deus na tua vida e nem afogá-lo. Os ventos soprarão com grande ímpeto, mas a tua casa não vai cair. Pode até danificar o reboco, pode até quebrar algumas telhas, pode até quebrar algumas portas, pode até quebrar algumas janelas, mas a tua casa vai permanecer de pé, porque está edificada sobre a rocha. E quem é a rocha? Quem é rocha? Eu ainda não ouvi. Quem é rocha? Diga aí: Jesus! Aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Se coloque de pé. Vamos louvar ao Senhor nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Nós vamos louvar, depois nós vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, adore o Senhor nesta noite. O louvor, ele é instrumento também de libertação de Jesus Cristo em nossas vidas. Glória a Deus. Adore o Senhor. Glória a Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retire de nós teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus.